você precisa de velocidade para atuar em dons. Você precisa de velocidade para ser um profeta. Você precisa de velocidade para ativar os dons espirituais. Ei, acorda, jovem. Você precisa usar essa velocidade que está na sua mente com o poder do Espírito Santo, porque quando você entender e começar a usar o poder total, essa capacidade que você tem, você vai ver Deus agir de uma forma sobrenatural. Eu não vejo a hora de repente uma voz descer do céu e me dar direções e falar comigo, e essa voz ser estrondosa, porque eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Já pensou assim? Sai dessa, cara. Eu quero te ensinar hoje a ouvir e a como ele se comunica. Mas eu fui ensinado desse jeito que eu te mostrei, e eu tive um anseio absurdo durante anos querendo ouvir a voz dele e não entendia. Por isso eu vim aqui hoje para te dizer, se você pensa assim ou já pensou, eu quero te dizer que eu compartilho do mesmo sentimento, eu também pensava assim. Eu fui ensinado assim, mas o Espírito Santo veio a mim um dia e eu comecei a entender a como ele se comunica, eu comecei a ouvir a voz dele e aquilo desbloqueou tanta coisa na minha vida. Eu quero te dizer algo, por favor, para de dizer que ele não fala com você. Por mais que você às vezes não esteja ouvindo, não esteja entendendo, por mais que possa ser uma verdade, ele não fala com você, uma verdade, tá? Porque ele fala com você. Mas por mais que seja uma verdade que você não esteja ouvindo ele, eu quero neste dia, neste vídeo, te direcionar. Eu quero te dar uma chave poderosa, onde essa chave vai destravar partes do reino na tua história. Porque quando eu passei a ouvir a voz dele, quando eu passei a discernir como ele fala, como eu passei a entender como ele se comunica, isso transformou a minha vida espiritual. Qual é o nível de intimidade que você busca? Qual é o nível de transformação que você quer? Você quer resposta? Você tem sede de ouvir a voz do Espírito Santo? Eu quero te dizer, ele fala contigo todos os dias. Você só precisa entender. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, por favor, eu já quero te pedir, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Porque esse vídeo pode salvar alguém que está se perdendo do Evangelho. Esse vídeo vai ter o poder de transformar a vida espiritual de pessoas. Esse vídeo pode dar direção para pessoas que estão perdidas. Então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu quero te falar sobre como o Espírito Santo se comunica. Mas para isso eu quero abrir um tempo de conjectura aqui, para a gente criar possibilidades. Vamos contar histórias, vamos conversar. Um dia eu estava no ministério e lá eu fiz uma pergunta. Quem tinha curiosidade de como Deus fala, como ouvir a voz dele, quantas pessoas ali ouviam a voz dele, e pouquíssimas pessoas tiveram coragem de levantar a mão e falar que sim, ouviam nitidamente a voz dele. O que eu quero te dizer é que nós somos ensinados de uma forma equivocada de que uma voz vai vir e vai falar conosco. Sabe quando o profeta, o pregador, o pastor está lá na igreja e fala, e o Espírito Santo me disse, sabe, essa parte da pregação, sabe? E a gente pensa assim, como é que ele fala? Como é que ele falou com ele? Como que ele ouviu? Você já parou para pensar isso? Eu conheço vários amigos profetas que quando estão pregando falam assim, inclusive tem alguns que revelam um dom de conhecimento ativado na vida dessa pessoa e ela revela lugares, nomes, revela números de documentos, revela para dar direção. Esse dom existe sim, e nós vamos chegar lá na frente sobre como ativar dons espirituais. Você que procura dom, não sai daqui, nós vamos chegar lá, mas é uma construção. O que eu preciso te ensinar é, cara, não tem como você buscar dom se você ainda nem está ouvindo a voz dele direito. Por favor, vamos cair na realidade, a gente vai construir algo junto e a gente vai chegar lá. E aí, eu perguntando nessa igreja, conversando sobre dons, conversando sobre tudo, esse meu amigo profeta, ele revela coisas muito específicas da vida das pessoas. E de repente ele fala assim, Pastor Michel, que a gente prega junto, ele fala, Pastor Michel, eu tô vendo o nome tal. Gente, aí a pessoa, quando ele vira para a parede, ele fala, eu tô vendo o nome tal.
E aí a igreja inteira olha para a parede para ver se lê também o nome. O que eu quero te dizer é que às vezes ele fala, olha, ele acabou de me falar tal coisa, e você está assim, aonde que ele falou? Eu quero te ensinar onde ele fala. Eu quero te ensinar como ver. Eu quero te ensinar, em nome de Jesus, a como sentir e a como ter direções, como ter clareza da voz do Espírito Santo. Então, por favor, que você agora, onde você está, seja capacitado a entender esse vídeo, a entender o que eu quero te explicar. Que o Senhor Espírito Santo te libere para entender os mistérios de como ouvir a voz dele, de como entender como ele fala. Que você possa agora ter a sua mente destravada para entender e ouvir a voz dele, porque sim, ele fala contigo. Só que, quebrando essa crença, já quero começar, por favor, escute isso. Sim, ele pode falar desse jeito, porque nós temos exemplos na Bíblia de a voz chegar como chegou, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Sim, ele pode escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, como já aconteceu na Bíblia. Mas eu quero te mostrar um padrão que existe de comunicação hoje do Espírito Santo. As pessoas pensam que a nossa geração tem um problema de ansiedade, tem um problema de vários problemas de transtornos, como TDAH e várias outras coisas. Eu não estou dizendo que esses problemas não existem. Eu estou dizendo que muitos generalizaram esses problemas. E eu quero te dizer que um dia o Espírito Santo falou para mim, eu capacitei a tua geração. Eu quero que você escute essa palavra. O Espírito Santo capacitou a nossa geração com um dom de velocidade no pensamento, com um dom de criatividade. Só que se a gente não entender que isso é um dom, a gente permite com que Satanás, o nosso inimigo, primeiro ponto, ele não é capaz de criar nada, tá? Então tira isso da mão dele, ele não merece isso. Ele não cria nada. O que eu quero te dizer é que ele é simplesmente um senhor de ilusões. Ele cria ilusões e isso é ridículo. A gente está deixando nas mãos dele, a gente está deixando ser chamado de doença, a gente está deixando, sabe, ser caracterizado como diversas outras coisas, aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que ele nos capacitou. Deus colocou na nossa geração o dom de pensarmos rápidos, porque a nossa geração é a geração do avivamento. A nossa geração é uma geração profética. A nossa geração é uma geração que precisa de velocidade no pensamento, porque é aqui que ele fala. Para de dizer, por favor, que ele não fala com você. Porque às vezes a gente está falando, ele não fala comigo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pro exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Você está na igreja e de repente você sentiu uma vontade de dar um abraço naquele irmão, naquela irmã e falar alguma coisa para ela. Surgiu no seu coração essa vontade. E aí de repente você queima de vontade, você olha para a pessoa, mas você vai lá e invalida o processo quando você fala assim, isso é coisa da minha cabeça. De repente você está na fila de mercado e você sente a vontade de pagar a conta daquela pessoa na frente. Sabe assim, cara, eu senti a vontade de pagar a conta daquela pessoa lá na frente. E aí você fala, isso é coisa da minha cabeça. De repente você entra num estabelecimento. E quando você entra nesse estabelecimento, você vê um morador de rua, alguém em estado crítico ali pedindo ajuda. E você sente lá dentro uma vontade que queima no seu coração de fazer algo para aquela pessoa. E você fala, isso é coisa da minha cabeça. Aí você bota a mão no bolso e não vamos entrar nesse assunto de dinheiro não, mas você bota a mão no bolso e fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Ele não vai me pedir isso. Ei, eu quero te dizer algo muito poderoso. Toda vez que você faz isso, você está invalidando a voz do Espírito Santo dentro de você. Como é que nós somos capazes? Como é que a gente tem a coragem de falar que ele não fala com a gente se a gente nem conhece a voz dele? Sabe, é a mesma coisa de você criar um relacionamento, uma amizade virtual por digitação, conversando com as pessoas, e quando essa pessoa te manda um áudio dizendo que é ela, você ouvindo a voz dela pela primeira vez, você fala, não é essa pessoa.
mas você não conhece a voz dele. O que eu quero te dizer é que o tabu que está na sua mente, que vai cair por terra hoje, é que a voz do Espírito Santo, ela se confunde com a sua voz. O que eu quero te dizer é que na tua cabeça, você está esperando vir algo de fora, mas ele está falando dentro. E quando ele está falando dentro, ele está habitando dentro de você, ele está falando dentro de você. Eu vou te dar exemplos profundos disso, mas você precisa entender que ele fala dentro de você e que às vezes é a tua voz que você vai ouvir. É como um pensamento. A gente precisa, por favor, desmistificar o mundo espiritual. Você precisa quebrar essa crença, dessa mistificação, desse negócio muito, sabe? Menos, volta, pega voltando. Deixa eu te explicar, o mundo espiritual é muito mais simples do que você imagina. E quando você aprender isso, você vai ver que a tua vida espiritual vai dar um up. Você vai crescer em conhecimento espiritual, em relação com o Espírito Santo. Então pega essa chave. Ele fala sim, ele fala dentro de você. E ele fala, quando você for pensar em ouvir o Espírito Santo, foque. Porque geralmente é na tua voz, é no teu pensamento, é na tua criatividade. Vou te dar um exemplo. Quando os dons estão ativados, nós estamos ministrando numa igreja, de repente eu vou orar por alguém e eu vou te dar um exemplo. Eu estou te falando como funciona, por favor, preste atenção, anote isso, quebre essa crença. Às vezes nós vamos orar pelas pessoas no fim do culto e quando a gente coloca a mão nessa pessoa e eu vou orar para aquela pessoa, eu começo a apresentar aquela pessoa para o Espírito Santo. E quando eu estou apresentando o Espírito Santo, som da mente, som do coração, eu estou aqui com fulano, de repente, eu vou te dar um exemplo, de repente eu me lembro de uma pessoa na oração. Por isso que eu estou te falando, a tua mente teve que ser capacitada pelo Espírito Santo para ser dividida, para ser bipartida, para pensar em vários assuntos ao mesmo tempo, para ser rápido. Você precisa de velocidade para atuar em dons. Você precisa de velocidade para ser um profeta. Você precisa de velocidade para ativar os dons espirituais. Acorda, jovem. Você precisa usar essa velocidade que está na sua mente com o poder do Espírito Santo, porque quando você entender e começar a usar o poder total, essa capacidade que você tem, você vai ver Deus agir de uma forma sobrenatural. Mas o que eu quero te dizer é, de repente nós vamos orar para uma pessoa e o nome dessa pessoa, sei lá, o nome da pessoa, vamos criar um nome, o nome dessa pessoa é Alessandra. E eu estou orando pela Alessandra. Deus, o Senhor conhece a minha irmã Alessandra, eu estou te apresentando ela, vamos orar por ela. Enfim, estamos orando pela Alessandra. De repente, na minha mente, enquanto eu oro, sem pausar, eu continuo orando. Eu sei que você me entende, você tem criatividade para isso. Eu continuo orando pela Alessandra, mas na minha mente, o Espírito Santo começa a falar. E eu não vou ouvir uma voz de fora. Ele me lembra, às vezes, de alguém. Ele me lembra de uma Alessandra que eu conheci, que passou pela minha vida, e que às vezes tinha um problema na história. Ele me lembra, por exemplo, vamos criar uma situação? Vamos criar uma situação para você entender. Às vezes eu estou orando e ele fala sobre a Alessandra que eu conheci há 10 anos atrás numa barraca de cachorro-quente. Aí eu me lembro dessa Alessandra, e aí eu me lembro de uma barraca de cachorro-quente, e eu me lembro que nessa situação a Alessandra estava, além de ela estar falindo a barraquinha de cachorro-quente, ela estava com um problema nas finanças, no casamento. E Deus vai começar me lembrando, Ele vai me conectando com coisas, Ele vai me conectando com histórias, com situações, Ele vai criando, Ele vai conectando. E o que você precisa aprender é a montar o quebra-cabeça daquilo que Ele está te entregando, porque Ele está falando. Então monta esse quebra-cabeça que você vai chegar a algo poderoso. Porque quando eu penso nessa Alessandra, eu preciso ser ousado. Quando você estiver orando por alguém, quando você estiver em oração, preste bastante atenção nos pensamentos que estão passando pela tua mente. Quando você estiver fazendo algo no mundo espiritual, preste atenção no que está se passando na tua mente. Porque geralmente é o Espírito Santo falando contigo, te dando direção. E quando você conseguir ser ousado o suficiente para dar voz àquilo que você está pensando, para dar voz àquilo que você está ouvindo, meu irmão, você vai ver o sobrenatural.
Essa Alessandra, eu penso nela e eu falo, olha, eu estou vendo um problema financeiro e eu estou vendo uma barraca de cachorro-quente. Cara, você vai ver que a história que Deus colocou na tua mente tem tudo a ver com a história daquela pessoa e geralmente isso é uma revelação. Deus está falando contigo, Deus está te revelando, Deus está te usando para cuidar de pessoas, Deus está te usando para dar resposta para pessoas como um abraço e uma fala dentro de um culto. Mas você está pensando que é a sua voz, que é um pensamento seu. Eu quero, por favor, que você saiba de uma coisa. Escute isso e anote isso no fundo do seu coração. Você não é o gênio da criatividade. Você não é esse gênio da criatividade, cara. Ei, moça, por favor. Você não usa essa criatividade toda para ter essa vontade do nada. De onde surgiu esse desejo agora do nada? Ah, é porque eu sou a rainha da criatividade. Não! Isso é Deus falando com você. Então, por favor, a partir de hoje, preste atenção, dê voz aos teus pensamentos, fique atento à tua mente, porque a voz dele, muitas das vezes, vem como a sua voz. Quando algum profeta fala, eu estou vendo, é porque dentro da mente dele ele viu um pensamento e nesse pensamento tinha aquilo. Então, não mistifica muito as coisas. Nós vamos fazer muito isso aqui, desmistificar muitos assuntos. E eu quero te incentivar, durante esses vídeos, a colocar isso em prática. Cara, coloque isso em prática. Você não tem nada a perder. Coloque isso em prática. Pegue esse papel, essa caneta, sabe, se for preciso voltar esse vídeo, assistir de novo, anotar essas coisas. Mas eu quero te falar, Deus está sedento para que você ouça a voz dele. Chega de um tempo sem ter muita noção de ministério. Deus vai fazer coisas poderosas contigo a partir do momento que você conseguir a ouvir a voz dele e a dar direção, a dar vazão a esses pensamentos. Que você seja alcançado por algo extraordinário do céu hoje, que você seja abençoado e que a partir disso você passe a ouvir a voz do Espírito Santo que já fala contigo. Deus te abençoe, seja abençoado em nome de Jesus. Valeu!